Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Beatriz Hoffmann entrevista e hoje nós vamos falar com uma pessoa maravilhosa. Ela é uma querida que eu tenho um carinho muito grande, participou da antologia também Estrelas da Escuridão, Mulheres que Iluminam o Mundo, que foi a nossa homenagem ao mês da mulher. Eu estou falando da Rafa, ela é escritora, professora, amante da literatura. Oi, Rafa, tudo bem? Oi, Bia, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, estou muito feliz. E antes da gente começar o nosso papo, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Rafa? Por favor, fala quem você é, o que você faz. Boa noite a todos, né? Primeiramente, obrigado, Bia, pelo convite. Eu sou uma pessoa parda, 1,57 m, cabelos longos, cacheado, olhos claros. No momento estou usando acessórios, brincos e um colar com uma menininha que me representa muito. Estou usando uma blusa de um tecido bem leve, com uma cor branca e algumas flores vermelhas. E me chamo Rafaele, mas eu amo que me chamem de Rafa. Eu me sinto acolhida quando as pessoas me chamam de Rafa. Sou graduada em língua portuguesa e suas respectivas literaturas pela Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL. Sou pós-graduada em formação de leitor e linguística, língua portuguesa e literatura brasileira. Atualmente sou aluna do curso da UNEAL de especialização em ensino, linguagem e pluriletramento. Sou professora, amo o que faço, trabalho, já passei por várias experiências nesse universo. Amo escrever, amo ler e a literatura é um encanto, né? Eu costumo dizer que escrever é um hobby que me acalma. É o que eu faço por prazer e para despertar novas perspectivas na minha vida. Eu concordo com você. Eu acho que a literatura é o que alimenta a minha alma, né? Eu tenho eu sou obcecada por a literatura, pela história, pela escrita, e eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. E eu quero começar falando um pouquinho com você, por você ser pedagoga, por você ter todo esse conhecimento no universo literário português. Eu quero que tu fale um pouquinho para a gente da importância da leitura, da escrita logo nos primeiros anos, porque muita gente não se interessa por isso, e a gente vê como às vezes o mundo está um pouco lento em termos desse processo de leitura, parece que as pessoas só querem saber de TikTok ou entretenimento. O que você faz, o que você aconselha, a importância que você acha hoje da literatura? Escrever não é fácil, a leitura também não é um processo fácil. E as pessoas têm um clichê muito grande com relação à língua portuguesa e à própria literatura. Enquanto professora, a gente se depara muito com argumentos do tipo: português é chato, para que ler? Eu não entendo o que tem aí nesses livros. E aí, enquanto professora, eu faço mediações de leitura. Se ele não consegue ler um clássico da literatura, eu tento levar para ele de uma forma resumida, para provocar e deixar aquele gostinho de: puxa, a professora Rafa falou sobre isso na aula, eu vou lá pesquisar, eu vou lá saber mais, porque trabalhar com literatura e com leitura é isso, é encantar. Primeiro, você tem que gostar. Segundo, você tem que ser reflexo, porque se você não for inspiração para quem você está trabalhando, não funciona. E terceiro, estratégias pedagógicas e lúdicas que encante a quem está lá participando da sua aula. E eu encanto com contações de história. Eu pego uma obra literária e conto as histórias diante daquilo que eu li, mas não digo o final, porque aí eles têm que ter a curiosidade de descobrir qual é o final. De repente a obra é mais complexa, então eu resgato aqueles filmes, e aí passo recortes do filme, e aí vou provocando, vou fazendo questionamentos, vou associando com o mundo real deles. É TikTok que eles gostam? E eu vou fazendo essa ponte. Olha, na obra fulano de tal, o personagem tal já fazia isso. Se a gente trouxer para o mundo de hoje, como é que a gente poderia construir o Dom Casmurro no mundo atual da tecnologia?
como seria essa Capitu, que é a personagem de tal livro que tem essas características, dentro do universo moderno. E aí eles vão criando outros personagens, mas ao mesmo tempo eles vão voltando para o clássico original para ter que conhecer primeiro para poder recriar outro personagem moderno. É desafiador, não é fácil, porque o sistema ele tende só a focar em uma língua portuguesa gramática, é o ensino da gramática. E a literatura ela tem sido passado despercebido. Esse gosto por ler e por incentivar o outro tem vindo com fins de avaliações e fins de descaracterização. Eu preciso ler porque eu tenho que fazer um Enem da vida. Eu preciso escrever porque tem uma redação. Eu preciso ler não por gosto, por prazer, mas porque tem uma atividade da escola. E enquanto professor eu tento mostrar para eles que ler faz parte do cotidiano e da vida de qualquer um. E é um mundo de possibilidades. Eu não tive muitas oportunidades de viajar. E eu encanto eles dizendo que, através dos livros, eu já fui para vários lugares, sem sair da minha casa, sem sair da minha cidade, mas eu já viajei, já conheci várias pessoas. E a leitura, a leitura junto com a literatura é cultura. É verdade. Eu concordo 100% com você, porque eu li Dom Casmurro quando eu era muito novinha, né? Eu acho que eu tinha 13, 14 anos. E foi incrível, assim, ler aquele livro foi um divisor de águas na minha vida. Depois eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro da minha cabeceira. Amo. Amor de Perdição é fascinante. Eu conheci no meu ensino médio e de lá para cá é um livro que me encanta, porque me tirou do eixo, que geralmente a gente lê as obras, lê os livros, e a gente sempre espera finais felizes e finais muito, como eu posso dizer, muito óbvio. Sim. E em Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, ele desconfigurou tudo isso em mim. Ele fez um final completamente diferente. E personagens que, se você analisar na trajetória de hoje do mundo moderno, que já tinha traços de uma feminista que sofreu muito, mas que ela já buscava essa independência, essa ascensão pela mulher ter vez, ter voz e lutar por aquilo que ama, por aquilo que gosta de fazer e até pelos seus sentimentos. É uma obra bem interessante, como todas as outras. Eu gosto bastante dessa literatura, que eu sinto falta hoje em dia as pessoas não falarem sobre isso, né? São poucas as pessoas que comentam sobre. Mas da onde surgiu a tua vontade de começar a escrever? A minha vontade de escrever surgiu desde pequena. Desde muito pequena eu ouvia histórias que a minha mãe contava, e aí eu entrei na escola, e os professores sempre tinham os momentos de rodinhas de leitura. E aí a primeira leitura que eu li sozinha foi A Formiguinha e a Neve. Uma fábula bem interessante. E aí eu fiquei encantada. E eu sempre tenho uma mania, desde pequena, não sei de onde veio, que tudo que eu leio, eu quero escrever sobre. Nem que seja recontar da minha perspectiva. E aí eu comecei. Quando tinha produções literárias na escola, eu fazia as minhas redações, tudo direitinho. E aí, em 2020, eu recebi um impacto maior. Na pandemia, eu estava sozinha, com o medo que todo mundo estava. E aí veio a antologia, né, a proposta, o edital de antologia da Jeane Tertuliano, daqui da cidade de Campo Alegre, onde eu moro. E aí eu comecei a compor um poema. Até então nunca tinha escrito nada para mostrar para ninguém. Era só resumos, sínteses do que eu lia, um comentário. E aí eu fiz esse poema, e aí eu encaminhei, recebi a participação, e logo em seguida ela fez um momento com todos os participantes, entregou a antologia, e aquilo me motivou, e eu fiquei bem entusiasmada. Eu disse, poxa, entre tantas pessoas, a minha antologia, o meu texto foi aprovado para compor essa antologia, algo tão simples, e aquilo foi despertando gatilhos. E aí eu passei por alguns processos pessoais, e acabou que adormeceu esse processo. E agora, em 2023, eu renasci de novo, porque eu quero cursar um mestrado. E para cursar mestrado, a gente tem que trabalhar muito a leitura e a escrita. E aí eu tenho me desafiado nesses processos de submeter os meus textos, ver como as pessoas analisam, ver como eles se comportam, para depois entrar no processo mais aprofundado de um texto mais acadêmico para submeter para os processos de mestrado e, se Deus quiser, até de doutorado. E aí eu conheci o Litera,
através da última antologia que a Jeane realizou agora em 2023, submeti meu texto também, foi aprovado, e aí eu vi a postagem de vocês, e aí eu disse assim, eu vou usar. Eu não vou mais fazer poemas, eu vou tentar fazer um conto, um mini conto, para ver como eu me saio, porque eu não gosto de ficar na mesmice, eu gosto de inovar. Aí eu fiz o conto Metamorfose, baseado numa experiência real, que foi a visita que eu fiz a uma exposição de artes de Van Gogh, que deu certo. Eis-me aqui diante de você sobre o meu trabalho. Que, modéstia à parte, é um texto muito bonito, que fala sobre uma viagem no mundo das artes, conhecer o pintor através das suas telas, e a minha busca e a minha subjetividade enquanto mulher tecida na pele através da obra dele, quando a gente se reflete e a gente entra naquele universo, e eu me vi imersa. Eu vi que, enquanto mulher, a gente tem muitos desafios, a gente passa por muitas lutas, a gente é taxada, a gente recebe preconceito estabelecido sobre a nossa figura de fragilidade, de que a gente não pode. E aí eu decidi colocar para fora essa experiência para mostrar que, enquanto mulher, a gente pode tudo. Basta você querer ir atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. E a temática da antologia foi o que mais me mobilizou. Mulheres na escuridão. Quantos de nós já vivemos na escuridão ou ainda está vivendo? Por conta de tantas marcas, de tantas cicatrizes, de tantas coisas que acontecem nesse universo feminino. É pesado, é complicado a gente viver sobre isso e conviver com mulheres que sofrem diariamente essas situações. E eu estou muito feliz, porque eu acho o teu texto, ele trouxe muito disso, sabe? O teu texto, você escreve lindamente, eu já te falei isso, né? Então, assim, você escreve lindamente. Claro que inspirações ajudam muito, mas com certeza todo o teu contato com a literatura desde muito cedo, teu contato com a língua portuguesa, te ajudou muito nisso, e a tua inspiração e a forma que tu traz isso, a gente vê muito, né? A gente vê muito sentimento. Então, é muito bonito ver e ler o que eu li. E eu estou muito feliz de tu estar na nossa antologia, de tu ter feito uma participação linda, ter feito um texto muito bonito, muito acalentante pelo projeto que a gente estava trazendo. Eu adoro a Jeane. A Jeane é uma pessoa maravilhosa. A Jeane é uma menina muito batalhadora, uma mulher excepcional, né, que batalha muito por o mundo literário. Tenho um grande respeito por ela. Conheci a Jeane virtualmente também, há um tempo atrás. Participei de algumas antologias dela também. Ela é uma pessoa maravilhosa. E eu gostaria de falar com você, assim, qual a importância que tu vê da antologia e dos movimentos literários hoje que estão sendo feitos a respeito da mulher para a sociedade? Tu acredita que você, como mulher hoje, dentro de uma sala de aula, convivendo com alunos que estão no processo de evolução e crescimento, tu acredita que tudo isso que a literatura está fazendo pode trazer alguma coisa para melhorar as próximas gerações? Sim, eu acredito que tudo que é feito com amor, com seriedade e com foco, ele promove e ele transforma. Existe uma frase no universo da educação que diz que a educação não muda o mundo, ela transforma as pessoas. E eu acredito, e eu ainda vou além. A literatura, ela não muda o mundo, ela transforma as pessoas. Porque se você pegar uma obra literária e analisar as figuras femininas daquela época, as atuais, você vai ver o quanto avançamos enquanto pessoa e o quanto ainda precisamos evoluir, porque sabemos que existem políticas públicas, mas elas ainda são tímidas, elas precisam ser aprimoradas. Iniciativas e mobilizações precisam ser feitas para que a mulher ela ganhe essa segurança e essa visibilidade ainda maior, e que algumas etiquetas, alguns códigos que nos são dados, eles caiam, eles sejam derrubados, porque somos um ser humano e temos direitos, assim como temos deveres. E aí os deveres são nos cobrados, mas os direitos não nos são dados. E enquanto professora, eu tento sempre levar personagens
que mostre tanto aos meninos quanto às meninas o quanto é importante esse respeito à diversidade e o quanto é necessário a gente ser um ser crítico e reflexivo e atuante na sociedade. Não estudar por estudar, estudar visando um futuro melhor e um futuro em que todos tenham essa equidade, todos tenham essa empatia pelo outro, seja ele menina, mulher, seja ele homossexual, seja ele de qualquer categoria de gênero, de qualquer acessibilidade, porque o respeito, ele deve ser dado a todos. E a mobilização pelo conhecimento também. Enquanto professora, eu trabalhei literatura afro. E aí eu levei um trabalho voltado para o cabelo, porque enquanto mulher a gente sofre os embates por conta do cabelo. O meu cabelo é crespo, eu não aceito o meu cabelo porque a moda é alisar. E aí, através da literatura, eu pesquisei personagens, eu pesquisei obras e eu mobilizei uma geração de meninas que não aceitavam seus cachos, que não aceitavam a sua afro na cabeleira, né? E aí foi bem impactante, bem interessante, porque a gente ouve delas dizer, poxa, professora, quer dizer que desde séculos anteriores que já existiam pessoas com essas mesmas marcas, características e biológicas, e que elas não já sofriam o que a gente sofre hoje, só que no mundo de hoje eu ainda posso reivindicar, eu ainda posso reclamar, ainda posso ir em busca de punição para quem tem preconceito contra mim, para quem age dessa forma, e antes elas não tinham. E aí nessa marca eu consigo mostrar para elas o quanto evoluímos e o quanto elas podem fazer a diferença, podem criar novas políticas, podem criar movimentos como as antologias, dar visibilidade e dar a possibilidade de pessoas como eu e outras mulheres que fazem parte desse processo de antologia, e você nos oportunizou, que a Jeane nos oportuniza e que outras pessoas nos oportunizam, é dizer para a gente que estamos vencendo. Tá em passos pequenos, mas que a gente está conseguindo quebrar barreiras, até porque há algum tempo atrás a literatura era para poucos, a educação era para poucos, e escrever e poder assinar a sua obra enquanto mulher, nem podia, e hoje eu já posso. Então é um avanço muito grande. Eu espero que a gente continue avançando em passos um pouquinho mais rápidos do que estamos agora, porque apesar de a gente lutar pelo nosso espaço e podermos ter os nossos livros com o nosso nome, ainda estamos muito devagar, né? Apesar de estarmos no século XXI, isso não nos deu tantas modernidades tecnológicas para conseguirmos fazer as coisas mais rápidos, apesar da tecnologia estar aí para todo mundo. Então, nesse ponto, eu acredito que a gente ainda tem muito que melhorar, mas é como você falou, a gente hoje consegue fazer o que há 50 anos atrás não conseguia, né? E a gente tem exemplos bem claros disso, né? Isso, e ainda tem um desafio, né? Porque a profissão que hoje eu exerço de professora, ao longo do tempo, depois que as mulheres começaram a poder ter um papel mais intensivo na sociedade, a profissão da mulher tem que ser professora. Quando a gente vai para cursos de profissão, não pode, porque é uma profissão masculina. E você, mulher, tem que ter uma profissão de perfil feminista, de perfil feminino. Mas quem disse que professor é só para mulher? Quem disse que eu, você e outras mulheres só precisa ser professora? A gente pode ser o que a gente quiser, desde que a gente tenha afinidade, desde que seja algo que esteja dentro da nossa vocação. Ser professora, para mim, é uma forma de me realizar, é uma forma de transformar o mundo a passos curtos, a passos devagar, porque a gente sabe que professor também sofre alguns impactos, tem alguns muros que é erguido, mas é uma forma que eu encontrei de mudar a geração futura, de formar pessoas que respeitem o outro e que trabalhem justamente o que hoje não é trabalhado na sociedade. Quando eu levo para minha sala de aula o Dia Internacional da Mulher, eu mostro tanto para os meninos quanto para as meninas que elas devem ser valorizadas e o porquê dessa valorização.
Não é uma imposição, é dando exemplos, é colocando todos eles, até as próprias meninas, porque a gente acha que é só o homem que tem preconceito contra a posição feminina, mas algumas meninas também são educadas assim. Ah, não, eu não posso usar determinada roupa, eu tenho que usar essa. Aí eu não posso usar outra cor, tem que ser rosa, porque rosa é de menina. Eu não posso ter amizade com os meninos, porque a minha educação diz que isso é errado. Eu sou educada para casar, para ser do lar. E aí, quando a gente promove aulas no Dia da Mulher em outra, e ao longo do contexto, trazendo todo esse repertório, trazendo figuras da realidade deles, da realidade que eles possam conhecer no mundo virtual, que marcaram, que evoluíram, como a jogadora Marta daqui de Alagoas, que reconfigurou tudo. Ela, uma mulher, se destacou no futebol. É verdade. Quando eu trago na literatura uma personagem e uma escritora como a Conceição Evaristo, eu também marco um outro ponto de geração, porque uma mulher negra não é apenas a mulher, ainda tem a acentuação da questão afro, da questão etnorracial, que também já aumenta um grau maior. Não basta ser mulher, tem que ter outros atributos que também colaboram para esse processo ainda de preconceito. É muito complicado, muito diversificado, mas enquanto pessoa social e de conhecimento e de estudo, a gente vai tentando quebrar barreiras. E assim como você disse, eu também espero que o tempo voe um pouquinho nessa perspectiva para que a gente possa se sentir seguras, né? E possa ver o nosso papel e a nossa figura com mais valorização, com mais participação e com mais oportunidades de acolhimento nessa sociedade. A gente precisa de um pouco mais de suporte e entendimento de uma sociedade que ainda está tão fechada de uma certa forma, tão machista, tão carrancuda de uma certa forma, dizendo assim, aqui é o meu casulo e nós não vamos abrir, né? Eu acho que tudo está mudando, eu acho que, claro, que a gente já conseguiu muitas coisas, hoje a gente tem o direito de votar, a gente tem o direito de estar falando aqui, né, sobre um tema tão importante, mas eu acho que ainda estamos lidando com o feminicídio, que é tão pesado, que está aumentando tanto no Brasil, que é onde eu bato na tecla ainda. Gente, relacionamento abusivo não é somente físico, né? Existem várias formas de um relacionamento ser abusivo. E você com certeza vê muito disso também nos jornais, no rádio, como as mulheres hoje em dia ainda estão sofrendo violências por medo, muitas vezes, de não conseguir denunciar, ou se denunciar, não adiantar. Então, o que tu vê isso hoje da sociedade? Quais são os meios que tu acha que a gente poderia fazer para melhorar? A questão do feminicídio, ela tem um impacto muito grande em números. Se a gente for assistir a fundo e analisar as informações de jornais e de fontes científicas de pesquisa, os números são muito altos. E as mortes são por coisas simples, que você é cobrada por coisas naturais, que todo mundo faz, que é andar, que é caminhar, que é se vestir. E aí as pessoas se acham no direito de ter posse sobre a mulher, sobre o corpo dela e sobre as atitudes dela. E quando não é respeitado o que eles querem, os padrões que eles exigem, a mulher é morta, né? Em especial em relacionamentos. Enquanto educadora, enquanto escritora, eu percebo que as mulheres elas têm se acometido e submetido a muitas coisas justamente pela falta de oportunidade. Às vezes eu não terminei um estudo, eu não consegui um emprego, e aí eu me submeto a estas imposições masculinas do meu companheiro, do meu parceiro, porque eu não tenho para onde ir, porque eu não sou apoiada. E até porque, vamos dizer que eu não posso voltar para o lar dos meus pais, da minha família, porque eu vou manchar a honra da minha família, eu vou ferir a honra da minha família. Se eu casei, meu pai, minha mãe organizou tudo, está tudo perfeito. Se eu chegar a não dar certo e separar, isso é mal visto pela sociedade. O homem, ele não é cobrado e não vai receber rótulos, mas a mulher vai. E todo e qualquer comportamento
dela após uma separação é analisado e julgado, mas ninguém para saber o porquê da separação, como ela estava se sentindo, as responsabilidades que uma mulher ganha ao entrar num relacionamento. Para o homem, continua igual, não muda, mas para a mulher ela ganha responsabilidades, e as que trabalham fora ganham uma intensificação ainda maior, porque é o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa, e quando vem os filhos, ainda vem outra rotina. Então, enquanto mulher, a gente sofre muitas metamorfoses, como é o título do meu conto. A gente está em processo constante de transformação e de reconstrução e de retransformação. Uma coisa interessante que eu vivenciei é que meninas de 13, 14, elas acham que a saída para elas terem a espontaneidade e a liberdade dela é encontrando parceiros e casando. E aí eu ouço depoimentos de algumas que dizem assim, poxa, eu casei e eu achei que eu ia ser livre, e na verdade eu ganhei foi um compromisso a mais, eu ganhei uma responsabilidade a mais. E por que, Rafa, você está falando isso? Porque é essa ideia que a sociedade nos fez pensar, que mulheres foram feitas para casar, para servir, para ser submissa. Eu acho que, enquanto governo, enquanto mobilizações sociais, deveria-se ter um trabalho com as mulheres, nesse sentido de trabalhar o emocional, de despertar a potencialidade dela, de despertar o talento que ela tem, para que ela tenha os relacionamentos dela e ela viva as experiências dela de uma forma mais prazerosa. Não, eu estou aqui nesse relacionamento, eu estou entendendo que eu estou sofrendo abuso psicológico, até abuso sexual, abuso de algumas naturezas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me comportar dessa forma, eu tenho que tomar essa atitude. E trabalhar esse medo que ela sente de não denunciar por medo da morte, denunciar por medo disso e daquilo. Eu sei que dá medo, porque eu tenho algumas pessoas de convívio mais próximo que já passou por isso. Mas se a gente não começar fazendo a diferença, vai continuar tudo do jeito que está. E aí não vai haver a mudança que a gente tanto espera. Porque quando a gente omite um fato, a gente faz igual o poema Hoje Eu Recebi Flores. Vai recebendo flores, daqui a pouco o buquê vai ser entregado em um local que ninguém quer ir. É verdade. É verdade. É pesado, mas é verdade. É triste porque a gente está vivendo numa sociedade tão omissa, né? Parece que todo mundo está vendo, mas ninguém pode fazer nada. Tu vê teu vizinho agredindo a tua vizinha, mas ninguém liga para a polícia. Então é complicado, é difícil porque parece que ninguém quer se meter, mas ao mesmo tempo depois eu sinto muito o que aconteceu, né? E uma amiga minha usou uma frase assim quando a gente está conversando, que ela diz o seguinte: há uma história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas a gente mete sim. A gente mete a colher, a gente mede argumentos, a gente procura os direitos, procura mobilizá-la para que a diferença seja feita e ela entenda que ela é importante e que ela pode sair dessa situação e se reconstruir, se transformar, buscar novas possibilidades. Talvez se o Brasil e os outros países dessem mais oportunidades para que as mulheres se desenvolvessem, para que elas tivessem oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, oportunidade de qualificação, elas se desenvolvessem, elas não aceitassem essa realidade, porque muitas delas aceitam porque não tem para onde ir. E esse para onde ir não é a casa de ninguém, não sabe o que vai fazer da vida se deixar o parceiro, então prefere se submeter à agressão porque não sabe como conduzir. E quando tem filhos, ainda alegam, eu vou continuar pelos meus filhos, porque eu não tenho como sustentá-los, eu não tenho como mantê-los, e eu tenho que ser exemplo para ele. Mas aí a gente pergunta, que exemplo? Se eu estou sofrendo violência em casa, que filha eu estou formando? E muitas vezes as crianças veem isso tudo, toda essa violência, e acabam crescendo a adultos traumatizados, doentes psicologicamente, porque vêm com a depressão junto e nunca conseguem superar esse trauma, né? Porque é um trauma que fica para a vida inteira. É por isso que gerações vão formando gerações. E se a gente não mudar a geração de hoje, pelo menos através de pensamentos, através de ações e mobilizações, vai continuar sempre nessa mesma linha.
tivemos um avanço, mas como você disse, uma linha do tempo bem curtinha e bem lenta, e a gente precisa mudar mais para que essa acessibilidade feminina ela ganhe mais poder, ganhe mais avidez, ganhe mais motivação, para que todo mundo se sinta acolhido e entenda o papel da mulher na sociedade. É verdade. Agora, para a gente já encerrando a nossa conversa, primeiramente eu quero te agradecer demais. Você é uma pessoa iluminada, que tem um dom divino por trazer tantas coisas incríveis, e eu tenho certeza que ao teu redor, na tua sociedade, na escola que você leciona, você consegue mudar muitas coisas, muitas opiniões e consegue trazer muitas coisas boas das pessoas que estão ao teu redor. Eu vou te dar uma palavra e você vai mostrar o que você pensa. Pode ser? Certo. Pode ser. Mulher. Fênix. Família. Amor. Amor. Família. Um lugar. O meu coração. Um livro. Amor de Perdição. Um autor. Conceição Evaristo. Se você pudesse viajar para algum lugar, você iria para? Portugal. É lindo. Deus. Fé. Uma frase. Os planos são nossos, mas as metas e as possibilidades são do Senhor. É verdade. Se você olhasse hoje para a Rafa, o que você dizia para ela? Persista. É verdade. E não desista dos seus sonhos, porque a beleza dos sonhos está em acreditar em quem você é. E você não vai desistir. Eu tenho certeza disso, que a gente vai conversar muito ainda. Eu tenho certeza que você vai escrever muito. Você vai chegar a ser a doutora da literatura, porque você batalha muito, você luta muito, você conquistou muitas coisas e tem muito mais a conquistar. Então eu quero te agradecer por ter passado um tempinho aqui comigo, por ter falado um pouquinho da importância de ser mulher, da importância de ter participado da antologia, de ter compartilhado momentos, pensamentos, sentimentos, são tudo tão importantes que fazem a diferença na vida da gente. E eu agradeço você pela oportunidade, mais uma vez. Como eu disse, você tem me desafiado, já me desafiou na live do Instagram, agora aqui no YouTube. E dizer a você que o seu trabalho é lindo. Você está fazendo uma política social feminina através da literatura, porque quando você abre portas para que pessoas, seja do sexo masculino ou feminino, escreva, você está dizendo a elas que elas podem e que através das palavras a gente toca outras almas, outros corações e a gente faz a diferença na sociedade. E assim como eu digo aos meus alunos que a educação e a literatura, ela muda as pessoas, o seu papel através da litera tem sido esse, transformar pessoas e despertar o melhor que elas têm, que é a arte do escrever, porque escrever não é para qualquer um. Tirar de dentro da alma, dentro do coração, pensamentos que a gente tem até vergonha de falar para o outro, não é para qualquer um. Você tem feito um papel brilhante. E colocar a gente para estar aqui em evidência e mostrar o rosto é desafiador, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não aceitam, porque tem vergonha ainda, preferem ficar no eu lírico dos poemas, dos contos, dos textos. Parabéns, você é um ser iluminado. Eu acredito que ainda vai transformar muitas vidas. Eu espero. Eu tenho isso como missão, sabe? Eu fico lisonjeada com as tuas palavras, agradeço demais. O que eu quero é ajudar, né? O que eu quero é trazer cada dia mais pessoas para conhecer o que a literatura tem de melhor, o que a literatura nacional tem de melhor. E eu estou descobrindo maravilhas. Eu descobri você, eu descobri
outras meninas, descobri Cláudia também que vai estar aqui, Janice, tem tantas meninas, tantos talentos, tantos senhores com talentos incríveis, então está sendo uma grande alegria para mim. Eu quero te agradecer muito por estar aqui comigo. Obrigada por ter aceitado o desafio. Você que nem eu adoro um desafio, então temos mais uma coisa em comum. E eu fico por aqui, gente. E vocês não deixem de seguir a Rafa, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Se vocês quiserem saber mais do trabalho dela, acompanhar o trabalho dela, é só seguir ela ali. E não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Tchau, tchau.